Se você ainda tem esse privilégio, não perca a oportunidade. O tempo passa rápido. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, desculpa. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Mateus 6, 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Talvez uma das perguntas que as pessoas mais fazem quando entram numa igreja, a um líder, a um pastor, a um líder religioso, é como orar. Mas como que eu devo orar? O que é oração, né? Jesus aqui nesse texto nos ensina, nos mostra um padrão de oração. E a primeira coisa que ele nos ensina é de que Deus é o nosso Pai. Sabe, a figura paterna é muito importante para a sociedade. O pai, ele tem um papel fundamental na vida dos filhos. O bom pai, ele educa, ele cuida dos filhos, dá proteção, segurança, sendo um bom exemplo de vida. Ser pai é um trabalho de grande responsabilidade. Nós, pais, temos uma grande responsabilidade. Um dia, nós iremos entregar os nossos filhos para a sociedade. E como ou quais as características desses filhos? Ou como nós vamos preparar ou temos preparado os nossos filhos para viver suas vidas? Porque uma coisa é certa, nós não criamos os nossos filhos para nós. Cada um dos nossos filhos, eles terão a vida deles. Eu gosto de trazer dados, né? Dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra a existência de mais de, pasmem, 11 milhões de mães que criam seus filhos sozinhas no Brasil. Isso é um dado de 2023. Irmãos, 11 milhões de mães criam seus filhos sem o companheiro. O que eu estou querendo te dizer é que, no mínimo, 11 milhões de crianças não têm uma figura paterna. E eu vou te falar algo. Essa é uma estratégia do inferno. Sabe por quê? Porque, outro estudo que eu vou trazer, né? Muitos estudos apontam que crianças que têm o pai envolvido diretamente na educação dos filhos, eles têm autoestima mais elevada, são mais seguros emocionalmente, têm menos probabilidade de abandonar os estudos, se envolvem menos com drogas, desenvolvem relações sociais e afetivas mais saudáveis, são mais empáticas, vão melhor na escola, têm mais inteligência emocional. Existe um plano do inferno para deturpar a figura paterna. Existe um plano do inferno para fazer você se decepcionar, você que é pai, decepcionar o seu filho e fazer o seu filho se decepcionar com você. Para fazer você se decepcionar com o seu pai e borrar essa imagem, para que você também não consiga enxergar Deus como pai. Essa é uma realidade, essa é uma verdade. Existe um plano para deturpar a figura paterna. Quase todos os ateus sofrem por falta de paternidade. Quase todos os homossexuais, no fundo, eles só estão gritando, a alma está gritando, eu preciso do meu pai do meu lado. Irmãos,
Ser pai é muito mais colocar no mundo, comprar um brinquedo e colocar comida dentro de casa. Ser pai é muito mais do que levar o filho na escola. Eu quero hoje dar 2 conselhos. Primeiro conselho aos pais. Pais, homens, querem roubar o seu filho de você. A tecnologia quer roubar o seu filho de você. As telas querem roubar o seu filho de você. As ideologias diabólicas querem roubar o seu filho de você. A cultura deturpada quer roubar o seu filho de você. O mundo que está lá fora, cruel, ele quer roubar o seu filho de você. Não permita isso. Eu quero dar um conselho aos filhos. Filhos, querem roubar você do lugar mais seguro que existe. O lugar mais seguro que existe é o coração do pai. Você pode ter 5 anos de idade, como pode ter 35, pode ter 40 anos de idade. Querem roubar você do lugar mais seguro que existe. O coração do pai. A vida de um pai pode trazer muitos benefícios para a vida de um filho, mas também pode trazer muitos traumas, dependendo do que acontece. Nós, pais, temos uma responsabilidade muito grande. O pai tem um papel fundamental na sociedade. Prova de que a figura paterna, ela está sendo cada vez mais atacada, e a materna também, é claro, é que nas escolas hoje não querem mais comemorar Dia dos Pais e Dia das Mães. É o dia da família, dia do cuidador. É dia do que seja, não é dia do pai. É o meu pai. É o dia das mães. Mas querem deturpar isso. Querem fazer com que eu e você venhamos a esquecer do quão importante é a figura paterna. E eu quero te falar algo, não importa o que o seu pai te fez. Existe um pai que está no céu, que te ama, independente do que aconteceu no passado. Estou tentando entrar na palavra e não consigo. E eu preciso te falar algo. Talvez você tenha chegado aqui hoje com muitas dificuldades de relacionamento, se cobrando excessivamente uma perfeição, cobrando das pessoas uma perfeição, cobrando das pessoas o que elas não podem te oferecer, por causa de traumas do passado, por causa de uma deturpação da figura paterna. Eu quero te falar uma coisa, em nome de Jesus. Se por acaso o seu pai não for um exemplo para você, você hoje tem acesso ao Pai que está no céu. Você não pode sair daqui hoje sem entender isso. Você não pode sair daqui hoje sem entender que existe um Pai que te ama. Existe um Pai que te ama. Talvez você tenha sido abandonado pelo seu. E talvez ainda doe. Mas eu quero te falar uma coisa. O Pai de amor, o Pai perfeito, Ele nunca te abandonou. Nos momentos mais difíceis, o Pai de amor estava com você. Eu quero falar hoje sobre as funções de um pai. Prometo ser breve. Primeira coisa que veio ao meu coração lendo a Bíblia, e nessa palavra de hoje, que é direcionada aos pais também, a primeira função de um pai é proteger. Eu lembro sempre da Teté. Quando ela caía ou quando ela ia enfrentar algum desafio, eu falava assim, papai está aqui para quê? Ela desde pequenininha falava, para proteger, papai, para proteger. E até hoje, quando ela vai tentar fazer algo, esses dias nós estávamos na praia e ela estava dando estrelinha. Eu desafiei ela a dar 10 estrelinhas. Ela deu 7. E ela, papai, eu vou ficar tonta. Então eu falei, papai está aqui para quê? Para proteger, papai. Sabe o que eu quero ensinar para minha filha? Não é que eu sou o perfeito, o pai perfeito, mas que o Pai do céu sempre vai estar ao lado dela para protegê-la. Nós, pais, nós temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. E nós podemos fazer os nossos filhos se deleitarem no amor de Deus ou simplesmente se afastarem do amor de Deus. Vai depender da nossa conduta como pai.
Se você é um pai que não protege, você está afastando o seu filho do pai de amor, do pai perfeito. Nós temos um papel, irmãos, uma missão, uma função que é proteger. Nós pais não podemos omitir a nossa responsabilidade de proteger o nosso lar, o nosso casamento, os nossos filhos. Proteger. Esses dias a Kelly estava assistindo um filme. E hoje em dia, irmãos, como é difícil. Eu quero te dar um conselho, como é difícil nós assistimos um filme. E teve um determinado momento que eu entrei no quarto e o filme, até então não tinha nada demais, de repente. Mas pensa num palavrão. E eu na hora, Kelly olhou para mim, eu falei, filha, tira. Isso não é para você. O que eu fiz? Eu quis ser o pai turrão? Não. Só quis proteger a minha filha de palavras torpes, de influências mundanas. Nós precisamos proteger. Irmãos, o mundo está cada dia mais cruel. Nós não podemos deixar os nossos filhos desprotegidos. Você ora pelo seu filho? Você tem o costume de orar pelo seu filho? Se você não tem, você não está protegendo o seu filho. Nós precisamos proteger a nossa casa, irmãos. E uma das formas de proteger é orando, é guardando a vida deles em oração, é orando todos os dias para que o Senhor livre das más amizades, das influências do mundo, das ideologias diabólicas. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos motivar os nossos filhos a ler a Bíblia. Irmãos, um dos maiores erros das pessoas, dos pais, é achar que a igreja é a única responsável em ensinar a Bíblia para os filhos. Irmãos, começa dentro da sua casa e da minha. Ontem, a Teté ficou emburrada comigo, porque nós estamos vindo de muitos dias, acordando muito cedo. Eu falei, sábado eu vou descansar, e vou dormir até a hora que meu corpo deixar. E eu acordei às 9, mas fiquei no meu quarto, li minha Bíblia, orei. E a Teté, quando eu saí, era 10h40 da manhã, saí do meu quarto, e eu fui no quarto das meninas para ver, né? A Karen tinha ido para a escola, teve aula para ela ontem, e a Teté estava no quarto assistindo um videozinho, nada demais. Mas eu fiz aquela pergunta, já leu sua Bíblia hoje? Aí a Teté, eu falei, então você já sabe, vai assistir sua Bíblia, e hoje você não liga mais a TV. Mas pai, assunto encerrado. Se eu não ensinar para minha filha que Deus é prioridade na vida dela, o mundo lá fora não vai ensinar, irmãos. Não, mas na Rede Kids eles ensinam, irmãos. Mas se eles não verem dentro de casa, você orando, você lendo a Bíblia, você profetizando bênção sobre a vida deles e de outras pessoas, eles honrando a liderança. Irmãos, se eles não te verem acertando, não adianta você falar. Não é sobre o que você fala, a bispa pegou o meu texto aqui, minha frase de efeito, sem saber. Não é sobre o que você fala, é sobre o que você faz. Aquela história que faz o que eu mando, esquece o que você faz, o que eu faço, isso não existe mais, irmãos, não cola mais. É o exemplo. O que os nossos filhos veem nós fazendo, fala muito mais alto, ecoa muito mais alto no ouvido deles, do que nós só mandamos eles fazerem. Quando eu mando minha filha ler a Bíblia, porque eu já li a minha. Quando eu falo com a minha filha que ela deve orar, com as minhas filhas que elas devem orar, é porque eu já orei. Nós pais, nós temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos, que é o segundo ponto, que é ensinar. Nós pais precisamos ensinar, porque irmãos, lá fora, os ensinamentos serão diferentes. Lá fora, os ensinamentos serão cruéis. Provérbios 22:6, um texto que nós conhecemos muito, e eu quero direcionar isso aos pais hoje, aos homens. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Repare que no texto diz, ensina a criança no caminho. Não é chegar e falar assim, ó, minha filha, é por aqui, ó, pode ir. Não, minha filha, o caminho é esse, nós vamos juntos, vem que eu estou andando pelo caminho, eu estou sendo exemplo para você, eu não estou
só mandando você fazer, eu estou sendo exemplo. Qual a sua rotina diária, irmãos? Estávamos reunidos com o Ministério de Louvor e falando isso para eles. Que às vezes nós cometemos o erro de achar que nós temos que ter um tempo de oração e leitura da palavra. Temos sim, mas não para aí. Deus precisa estar presente em todas as 24 horas do meu dia. Porque eu conheço pessoas religiosas que oram. Estão 1 hora orando, aleluia. Mas quando sai da porta de casa, já sai xingando, reclamando de tudo. Deus precisa fazer parte da sua vida por completo. E os nossos filhos estão vendo isso, irmãos. Os nossos filhos estão nos observando. Nós precisamos ficar atentos ainda a isso. A melhor maneira de ensinar é fazendo, é sendo exemplo. Eu me lembro de uma vez, de um pai que repreendeu o filho porque o filho soltou um palavrão. Só que aquele pai, ele repreendeu o filho xingando também. Seu filho de não sei das quantas, vai para casa de não sei da onde. Que palavrão é esse? E o filho olhando falou assim, o filho não falou, mas deve ter pensado, o Senhor que me ensinou. Irmãos, o que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Cuidado. Irmãos, eu falo. E que Deus livre as nossas filhas disso. Mas, irmãos, se elas errarem, vão errarem porque querem, porque tem exemplo dentro de casa. Não somos perfeitos, mas precisamos todos os dias pregar o Evangelho dentro da nossa casa, irmãos. É dentro da nossa casa. As nossas filhas, elas não têm pais perfeitos. O nosso casamento não é perfeito, mas elas sabem o quanto nós nos desdobramos para tratar um ao outro bem dentro de casa. Não é fácil aturar a pastora Chana. Estou brincando. Quer dizer, estou brincando mais ou menos. Terceira função de um pai é repreender. E quando eu falo repreender, cuidado com essa palavra, porque a gente pensa que repreensão é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Quem ama corrige, irmãos. Provérbios 13:24 diz: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Ou em outras versões vai estar, o repreende. Irmãos, os nossos filhos precisam entender que existem limites para tudo. O que eu fiz com a Teté ontem foi uma repreensão. Filha, você precisa colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Você precisa buscar Jesus todos os dias. Ele precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Esses dias nós estávamos conversando com a Kelly, não, porque eu tenho muito medo, pai, de aborrecer ou de decepcionar o Senhor. O Senhor e eu, no caso. E eu achei muito bonito aquilo, mas eu falei com ela, filha, acho muito bonito e te agradeço por isso. Mas se você não estiver preocupada em desonrar Deus em primeiro lugar, é em vão tudo que você está fazendo. Porque querer honrar os pais, querer honrar a liderança, querer honrar a igreja, é consequência da honra a Jesus Cristo. As pessoas vivem uma hipocrisia, irmãos. Não honram a Deus e querem tentar honrar os homens. Não é assim que funciona. Quando eu honro o meu líder, isso é uma consequência da minha honra a Deus. Quando eu honro os meus pais, quando você honra os seus pais, é uma consequência da sua honra a Deus. E em quarto, para nós encerrarmos, e esse aqui é sério. Quarta função de um pai é dar destino ao seu filho. Irmãos, como isso aqui é sério. Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus nos ensinando a importância de ter destino. Irmãos, quem está falando isso para você hoje é um homem de 43 anos, que quando era adolescente, jovem, não tinha destino.
Estava me lembrando hoje de uma conversa que nós tivemos com o apóstolo Luciano lá em Campos, e nós estávamos um dia no gabinete dele conversando de forma descontraída, e ele lembrando: Pastor Gédes, quando o senhor chegou aqui, era um jovem perdido. Irmãos, eu não sabia para onde eu queria ir, eu queria tudo, mas ao mesmo tempo eu não queria nada. Eu achava que eu podia tudo, ao mesmo tempo eu me achava um fracassado. Eu não sabia do meu futuro profissional, do meu futuro familiar. Eu não tinha perspectiva de futuro, irmãos. Porque eu não estou julgando, já perdoei, já está resolvido isso dentro de mim. Mas porque naquela ocasião meu pai não tinha me dado destino. Nós, pais, temos um papel fundamental e importantíssimo na vida dos nossos filhos. Dar direcionamento, dar destino aos nossos filhos. Eu falo com as meninas que nós sempre estaremos ao lado delas para apoiá-las, para ajudá-las. E sempre falo: aprendam a ouvir. Irmãos, essa juventude agora, essa galerinha de 13, 14, 15, 16 anos acham que sabem tudo. Vocês, adolescentes, vocês acham que vocês sabem tudo. Eu já passei por isso. Vai chegar um momento que vocês vão pensar assim, vão chegar à conclusão: eu não sabia nada. A única coisa que você vai ter certeza é do quanto você errou por saber que achava que conhecia tudo. Você não conhece o caminho. Honre o seu pai. Ele já passou por essa situação. Já passou por essa fase. Honre o seu pai. Que ele está perto dele. A sociedade está repleta de homens perdidos e inseguros, irmãos. Sabe qual uma das principais características de uma pessoa órfã, que se sente órfã, que não experimentou uma paternidade legítima? Uma pessoa insegura. Irmãos, eu não sabia tomar decisões. Acho que eu já falei isso aqui. Eu tinha dificuldade em tomar decisões. Tinha uma insegurança que ninguém explicava, mas depois eu entendi. É porque eu não tive o meu pai ao meu lado para poder me ensinar a tomar decisões. Deus me curou disso, irmãos. E todas as vezes que eu tenho uma decisão a tomar, eu me lembro. Quando vem insegurança no meu coração, eu lembro: opa, eu tenho um pai. Não é o seu Gelson que já faleceu há 10 anos aproximadamente. É o pai perfeito, o pai de amor, o pai que está nos céus. Ele supre as minhas necessidades e me capacita a romper qualquer desafio, qualquer obstáculo que vier à minha frente. Irmãos, não é sobre colocar um filho no mundo, é sobre dar destino aos nossos filhos. O meu filho, quando o seu filho cresce, claro que você precisa deixar com que ele tome as decisões dele. Mas eu vou te falar uma coisa: eu já vi pais com crianças de 4, 3 anos falando: o que ele quiser fazer, ele faz. Irmãos, eu preciso ir junto no caminho, ensinar no caminho. Eu preciso mostrar que existe um caminho. E complementando a palavra, Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha como a palavra complementa uma outra. E Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Existe um caminho para chegar até o Pai. O problema, irmãos, é que nós só procuramos ao Senhor quando nós estamos necessitados. O problema é que nós só lembramos de Deus quando a coisa aperta. Mas nós não conseguimos olhar para Ele como nosso Pai, o Pai de amor, o Pai perfeito, que às vezes até nos repreende em amor. Que às vezes até nos permite passar por momentos difíceis. Antes de ontem, estávamos eu, Vanessa e França, como até meia-noite conversando aqui, e eu contando um pouquinho da história para eles, do que aconteceu no ano de 2022, e um pouco do ano de 2023 para eles, o que a nossa família passou. Irmãos, o tempo todo, no momento de crise, irmãos, eu sabia que eu tinha um pai de amor, um pai perfeito. Foi isso que não nos deixou errar nas nossas decisões, nos momentos de crise, nos momentos de dor, nos momentos de perda, nos momentos mais difíceis, nos momentos de ameaça. Eu sabia que eu tinha um pai. Isso fez toda a diferença na minha vida, naquele momento de dificuldade.
Deixa eu te falar uma coisa. A ausência paterna gera muito sofrimento e pode deixar marcas emocionais que duram a vida inteira. Eu estou falando do pai biológico, do pai terreno. A ausência do pai terreno gera muito sofrimento e pode deixar marcas emocionais, traumas que vão te atrapalhar. Agora, a ausência do pai do céu traz consequências cruéis para a nossa vida eterna. Não é sobre esse momento que estamos vivendo apenas. É sobre a nossa eternidade, irmãos. Sabe, eu percebo que as pessoas não pensam nisso. As pessoas estão tão preocupadas, envolvidas com o seu dia a dia, atordoado, cheio de coisas para fazer, para executar, cheio de tarefas. E elas esquecem todos os dias de acordar e dar bom dia ao Pai que está nos céus. Quando você passa pela dificuldade, pela crise, você lembra de buscar ajuda em todos os lugares, você esquece que você tem um Pai. Irmãos, vou repetir isso de forma intencional. O seu pai terreno pode ter errado com você, mas o Pai de amor, o Pai perfeito, o Pai que está nos céus, Ele não erra. E talvez você pense assim, por que eu nasci? Eu fui um erro. Não foi não. O Pai sonhou com você. Ele te ama desde antes da fundação do mundo. Irmãos, se nós soubéssemos o quanto nós somos amados, se nós entendêssemos o tamanho do amor de Deus por nós reagiríamos de forma diferente mediante as nossas dificuldades. Se nós entendêssemos o tamanho do amor de Deus, nós não iríamos nos desesperar tão facilmente. Deus te ama. Deus te ama tanto. Mas Deus te ama tanto que Ele foi capaz de entregar o Filho Jesus para morrer na cruz por você e por mim. Você entende o quanto você é amado? Vou te explicar por que eu passei aquele vídeo. Não foi só para te emocionar, não. Eu me emocionei muito por assistir aquele vídeo. Eu estava lá em cima, tirei um cochilo à tarde, fui e achei esse vídeo. E estava na sala, sentado à mesa e assistindo o vídeo, chorando. E a Kelly chegou, limpei a lágrima para não mostrar fraqueza. Limpei as lágrimas e ela, o que foi, pai? Tá fazendo o quê? Eu falei, estou assistindo o vídeo. Assistindo o vídeo. Mas sabe por que eu te mostrei esse vídeo? Naquela realidade ali, existiam dois tipos de pais. O pai que ainda estava presente, vivo, e o pai que já tinha falecido, já tinha partido. Eu quero que você olhe para aquele vídeo, lembre daquele vídeo, e que depois eu vou até colocar no grupo da igreja, mas que você pense numa coisa. Com o Pai do céu, não tem aqueles conflitos. Sabe por que aquele cara, não sei nem quem é aquele cara, nem perguntei, nem pesquisei o nome. Sabe por que o camarada falou assim, isso reflete a minha realidade. Como eu sinto falta do meu pai. E não tem nada de errado sentir falta do pai, irmãos. Mas chega um momento que isso extrapola tanto, que mostra, na verdade, que nós ainda não experimentamos o amor do Pai do céu. Porque é Ele que vai suprir as nossas necessidades. É Ele que vai fazer com que eu e você venhamos a nos sentir amados. Todas as pessoas lá fora podem dizer que você não é amado, mas Deus te ama. As pessoas podem te menosprezar, te desprezar, as pessoas podem te escorraçar e falar que você não é amado, mas eu vou te afirmar algo: Deus te ama. De tal maneira, irmãos, um dos textos mais profundos da Bíblia, que algumas pessoas acreditam que João 3,16 é o Evangelho em um versículo. Todo o Evangelho em um versículo. Porque, na verdade, eu tenho um amigo que fala que a Bíblia, ela, na verdade, é uma carta de amor de Deus para mim e para você. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse de tal maneira, irmãos, é porque não dá para expressar
com palavras o tamanho do amor de Deus. Não tem como definir esse amor. É impossível, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pudesse perecer, mas tivesse a vida eterna. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Consegue aí de última hora? No improviso? Que amor é esse? Ou me ama? Você escolhe. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos.